Muito bem. Boa noite a todos, bem-vindos à nossa Masterclass. Como desenvolver uma produtividade fora de série. Foi uma escolha coletiva lá no grupo dos Human Skills. Nós vamos colocando vários tipos de conteúdo. Se alguém tiver alguma ideia do tema que gostaria de ver na próxima Masterclass, pode antecipar-se, gostaria que o fizessem, e coloquem já no chat ou mandem lá mesmo no grupo ideias de temas que gostariam de ver abordados, mesmo que sejam temas muito específicos. Às vezes é interessante abordar um tema menos genérico, como este, não é? Ou seja, produtividade, como desenvolver uma produtividade fora de série, é algo mais genérico, não é algo muito específico de uma pequena parte de um aspecto da sua vida. Então fica aí a dica, quem quiser, e sem longas demoras, vamos entrar na nossa Masterclass. Fora de série. O que é fora de série? O que é que nós consideramos algo fora de série? É um outlier? É algo que se destaca da normalidade? Então, como é que nós podemos desenvolver uma produtividade fora da normalidade? Se quem quiser abrir os micros, podemos ir conversando. Se puderem abrir os vídeos, também é mais interessante, porque gera uma interação melhor ainda. E vamos então à nossa produtividade. Uma produtividade fora de série, uma grande produtividade, fora daquilo que é comum, exige uma visão também fora daquilo que é comum. Penso que estamos de acordo. Uma produtividade que seja. Qual é a definição de produtividade? Dentro da economia, foi uma área que eu estudei antes de ser professor aqui do método, de Rose Method, produtividade era a aplicação eficiente dos recursos. No caso, os nossos recursos pessoais são recursos físicos, intelectuais, são recursos emocionais, são recursos de tempo que nós temos para gerar essa produtividade. Mas na economia e também nas nossas vidas, quando eu tinha produtividade, eu tinha, por exemplo, eu coloco uma máquina que produz não sei quantos gelados. Eu coloco cones de um lado, leite de um lado, frutas do outro e a máquina faz-me o gelado. E a produtividade é a máxima eficiência dos recursos para obter o máximo de gelados possível. Agora, o que é a produtividade nas nossas vidas? Não é produzir gelados. Tá, é uma afetação eficiente dos meus recursos físicos, emocionais, mentais e de tempo e de esforço. Certo. Mas para atingir o quê? Então, quando falamos em produtividade, antes de mais, temos de dizer o que é que nós queremos produzir. É no nosso trabalho? É na nossa vida afetiva? Então, o primeiro passo para, para eu definir no que é que eu quero ser produtivo é eu definir os moldes, que é a minha visão de sucesso na vida. Sucesso é um clichê, ter sucesso na vida. A sociedade vende-nos, por exemplo, que ter sucesso é ter dinheiro. Quando nós observamos pessoas com muito dinheiro, não necessariamente, e muitas vezes não as vemos mais felizes do que nós próprios. Então o dinheiro há de ser consequência de eu ser bem-sucedido em algo, mas não é parâmetro de sucesso, de felicidade, de realização. Então nós vamos começar pelo princípio, que é o que é que nos faz sentir sucesso, para que eu seja mais produtivo, alcançar aquilo que me faz realizado. E quando nós pensamos em realização, é interessante. Se às vezes o som não estiver bem, avisem-me, tá bom? Tell-me se o som não ficar, digam-me. Por exemplo, alguém cujo foco na vida é ganhar dinheiro e aos 40 morre de ataque cardíaco, porque não cuida da saúde, não faz mais nada, ele é focado em ganhar dinheiro. Isso é uma pessoa produtiva ou não? Algumas pessoas dirão, não, ele é muito produtivo a ganhar dinheiro. Certo, mas nós somos uma escola de autoconhecimento, então nós queremos sabedoria, não queremos apenas algo base. Então, aqui entre nós, penso que produtividade tem que ser algo que numa grande angular, vista a vida de cima, faça sentido. Quando eu sou jovem e quando eu sou velho. E que algo que seja bem planeado, bem executado, algo que realmente me emancipe. Então eu, por exemplo, pagar com saúde um trabalho durante 10 ou 20 anos e depois, enfim, esmerilhar a minha saúde, trabalhando muito, sendo muito produtivo naquilo que eu faço, talvez não seja assim tão produtivo dentro de uma perspectiva geral. Ou alguém que está tão focado a ser produtivo, a ganhar dinheiro, que não desenvolve relacionamentos afetivos, humanos, de qualidade.
limita-se a trabalhar, trabalhar, trabalhar e não desenvolve relacionamentos de qualidade. Enfim, quando se reformar vai ficar sozinho e há algo que falta. Então o primeiro passo para isso é nós definirmos onde é que queremos chegar, quais são as nossas metas. Para eu definir uma produtividade que seja fora, que seja um outlier, que seja fora de série, que não é aquilo que as pessoas comuns normalmente atingem, eu preciso ter muito claro onde é que eu quero chegar. Sem isso, nós vamos estar sempre a nadar em teoria. Onde é que eu quero chegar? E quando eu digo onde é que eu quero chegar, não é apenas naquilo que eu mais amo. É aquilo que eu mais amo e também em termos de saúde e também em termos de relacionamentos afetivos e também em termos de finanças e também em termos de carreira e também em termos de finanças, ou seja, de poupança. Se não eu desenvolvo uma carreira, por exemplo, no teatro, quando paro de trabalhar, reformo-me e não tenho nada junto, não tenho património, então não é assim tão produtivo. Então a produtividade tem que ser, primeiro, sentido lato, tem que ter o principal que nós queremos atingir e depois tem tudo aquilo que é acessório que nós não podemos esquecer, porque às vezes no ímpeto de ser muito produtivos nós esquecemos algumas coisas importantes e ficam os filhos para trás ou fica um carinho com os pais para trás e obviamente a vida é feita de opções, eu não posso fazer tudo ao mesmo tempo, eu tenho que selecionar e ser obstinado naquilo que eu quero, mas eu tenho que ser inteligente ao ponto de ir tocando as várias áreas que têm que ser tocadas para uma vida bonita, integrada e produtiva, porque não é muito produtivo eu investir só numa área. Então eu vou ter que ter essa visão. Então nós temos, primeiro, o que é que eu mais gostaria de ver realizado em termos da minha vida para que eu ser produtivo nisso? Qual é a grande área neste momento? E paralelamente vamos definir áreas, pelo menos aqueles quatro pilares: finanças, carreira, relacionamentos e eu.sa, eu,sa, ou seja, cuidar do meu corpo, cuidar das minhas emoções, cuidar de mim. Então, cuidar de mim, cuidar das minhas finanças, cuidar da minha carreira, cuidar dos meus relacionamentos afetivos, familiares, etc. Esses são os quatro pilares. Como se fosse uma mesa. Em cima da mesa tem aquilo que é o que me dá mais tesão na vida, aquilo que é realmente o mote da minha vida neste momento. O que para alguns de vocês pode ser algo destes quatro pilares que eu disse antes. Não, para mim o foco agora é a família. Por exemplo, alguém que se foque apenas na família ou no relacionamento, por exemplo, com os filhos, quando os filhos saírem de casa aos 20 anos, vai ter uma perda tremenda, não tem mais nada construído. Há até vários estudos da psicologia sobre essa área, que gera uma depressão, porque a pessoa perde o foco da sua vida. Então, vamos lá. Para eu ser produtivo, eu tenho que ser inteligente, tenho que ter uma visão global em que é que eu quero ser produtivo. Pelo menos 5 áreas nós levantámos aqui. As 4 que nós consideramos suporte, finanças, eu.sa, ou seja, eu, o meu corpo, as minhas emoções, os meus pensamentos, cuidar de mim próprio, tem a ver com alimentação, cuidar-me com sono, pôr os cremes que tenho que colocar, fazer massagem quando é necessário, cuidar de mim. O outro patamar tem a ver com a gestão da minha carreira, que tem que ter planeamento, e a outra tem a ver com a gestão das finanças, com a energia que nós socialmente instituímos que nos permite fazer coisas, chamada dinheiro. Antigamente era troca direta, agora existe dinheiro, então o dinheiro serve de troca. E a quinta, que é, digamos que é o mote, é aquilo que mais quero, aquilo que é o mais importante, aquilo onde eu me realizaria muito ser produtivo nessa área. Temos uma imagem, todos nós temos essas áreas, mas muitas vezes estão esquecidas. O que era interessante era eu definir uma meta para cada uma delas. E quando nós definimos uma meta, não é assim, um dia eu vou chegar a este ponto. O que o nosso psiquismo entende com um dia pode ser qualquer um. Então, quando um dia chegar, eu vou atingir aquilo. Só que um dia não está no calendário. Um dia não gera pressão, não gera adaptação. Então não pode ser algum dia eu atinjo. Não, eu tenho que ter uma data. Se estamos a falar de ser produtivo, tem que ter data. Data. 31 de dezembro. Então, 31 de dezembro deste ano, do próximo. Tem que definir uma data para algo que seja realmente importante.
e definir meta para esse objetivo. A forma desse objetivo se concretizar e nós sermos muito produtivos de uma forma fora do comum é uma coisa que funciona assim. Por um lado, eu sonho com aquilo que eu quero, por outro lado, eu tenho que trabalhar bastante naquilo que eu quero. Se eu só sonhar, eu viro aquele hippie que tem muitos sonhos e passa a vida inteira a sonhar sem concretizar nada. Se eu só trabalhar, eu viro aquela pessoa que trabalha se calhar numa fábrica a vida toda e nunca se calhar pensou em desenvolver uma área da pintura, que é uma coisa que ela ama e que talvez pudesse desenvolver. Então é como se nós durante a noite sonhássemos e durante o dia trabalhássemos. Tem que haver uma ligação entre a projeção e a realização. Se eu apenas ficar numa delas, não funciona. Eu fico capenga. Mentalizar implica mentalização. A ação é uma ação concreta. Então, preciso de ação concreta. Não é rocket science. É fácil até. Então, mas porque é que menos pessoas, ou talvez não tantas pessoas, se sintam com sucesso? Porque poucas pessoas fazem aquilo que estamos a falar aqui hoje. Mesmo nós que refletimos sobre isto e sabendo a aplicação, às vezes vamos falhando em vários aspectos. Não tem que saber. O talento é realizado por 10% talento mesmo e 90% de trabalho. Outro aspecto que é muito relevante é, nesse trajeto de definição de metas, eu tenho que me focar naquilo que eu quero atingir e não naquilo que eu posso perder. Ou naquilo que aconteceu de mal para trás, o que acontece. Eu tenho que me focar para a frente naquilo que eu quero atingir e não naquilo que eu posso perder. É como se vocês estivessem a conduzir um carro e se eu me foco naquilo que eu tenho medo de perder, eu estou a tentar conduzir para a frente, olhando pelo espelho retrovisor para trás. Concentrado naquilo que eu não quero perder, que já passou, e eu tenho que olhar para a frente. Essa mecânica tem que nos dar coragem de dar o passo seguinte. Dentro dessas metas que nós definimos, eu tenho que saber onde é que eu estou face a essa meta. Vamos imaginar que a Leiloca diz-me assim: Edu, eu gostava de ir para Coimbra amanhã. Eu digo, claro, eu dou-te as orientações, onde é que tu estás? E ela diz-me, não sei. Como é que eu posso orientar a Leiloca? Não consigo. Ela não sabe onde é que está, ela está perdida. Então, dentro deste contexto, ser muito produtivo, eu tenho que ter uma meta bem definida, datada, em tal data eu tenho que chegar lá. Eu tenho que aferir por sensibilidade onde é que eu estou neste momento. Se a meta é subjetiva, eu tenho que aferir de forma subjetiva a minha condição atual. É dinheiro que eu quero? O que é que eu pretendo? Já aconteceu, por exemplo, algumas pessoas definirem, olha, minha meta é ter 50 mil euros no banco. Tá bom, então vamos aferir quanto é que tu tens. E a pessoa vai lá e tem 55 mil euros no banco, juntando as contas todas. Ou seja, ele está a definir uma meta que ele próprio já tem. Então a pessoa está perdida. Não há uma observação real, pragmática, de pés na terra. Quanto é que eu tenho? Quanto é que eu quero ter? E depois o terceiro passo, que é como é que eu vou fazer isto acontecer? O que é que eu preciso fazer para que isto aconteça? Então, defina a sua meta e avalie-se em que ponto é que eu estou. Quanto é que me falta atingir? Quanto é que eu já andei? Tem que fazer um self-assessment. Se precisa, até pode pedir a alguns colegas para perguntar mesmo: olha, dentro da área, por exemplo, da dança, quanto é que tu achas que eu tenho qualidade para este tipo de trabalho? E aferir com várias pessoas, se eu próprio não tiver os dados suficientes. Mas eu tenho que ter um vislumbre onde é que eu estou e para onde é que eu quero ir. O terceiro passo: como é que eu consigo lá chegar nessa data? Qual é o plano que eu tenho que engendrar para conseguir lá chegar? Isso implica pegar agora, neste preciso momento, e dizer, ok, para lá chegar eu tenho que fazer isto, 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 já hoje, amanhã, depois, e pegar num... É como se fosse, tivéssemos um pão para comer, um pão enorme. Eu não consigo comer o pão todo de uma só vez. Eu vou ter que partir o pão às fatias.
Esse partir às fatias é um detalhe que muitas vezes falha na definição de metas. Porque eu defino uma meta generalista, muito apetecível, e depois vivo o meu dia a dia como eu vivia de antes. Ou seja, eu não traduzi aquela meta na meta de hoje. Para que aquela meta aconteça, eu preciso de hoje mudar alguma coisa. Amanhã mudar alguma coisa. Depois da manhã mudar alguma coisa. E é aqui que as pessoas falham. É aqui que nós falhamos. Pela inércia de fazer sempre da mesma forma. Pela inércia de estar habituado e no conforto de fazer de uma determinada forma. Eu tenho que pegar nas minhas metas, por exemplo, 31 de dezembro, ou quem definiu a sua data, andar com ela para o momento presente e ser criativo, planear no sentido de como é que eu faço que isto aconteça nesta data? Imaginem que eu, no 31 de dezembro, quero estar se a meta for financeira, se a meta for de trabalho, se a meta for de saúde, o que seja. Eu quero estar com vamos definir uma de financeira, quero estar a receber tanto de valores. Tá, quanto é que eu tenho atualmente? Vou somar as contas, tenho tanto. Certo. Quero comprar uma casa nova. Pronto. Tá bom. Então, em 31 de dezembro de 2025, eu gostaria de comprar uma casa nova. E preciso juntar 300 mil euros em Lisboa, por exemplo. Tá bom. Quanto é que eu tenho atualmente no banco? Como é que eu vou fazer para, em 31 de dezembro de 2025, ter 300 mil? E esse plano tem que ser criativo ao ponto de eu conseguir, a cada mês que passa, validar se eu estou a conquistar esse plano, se estou a realizar esse plano e em direção àquilo que eu planeei ou não. Tudo isto que falámos, nós já falámos disto antes, pelo menos na palestra de janeiro, na definição de metas, mas não tem outra volta a dar. Para sermos produtivos fora de série, fora do comum, eu preciso ter tão claro aquilo que eu quero, para mim não há dúvidas, não há a mínima hesitação. Se eu tiver hesitações, eu não consigo ser fulgurante, fulminante na minha parte de realização, porque eu não sei bem aquilo que eu quero. Para mim é muito claro, é isto que eu quero, é isto que eu quero, então não tem muito que saber. É aplicar agora aquilo que acabámos de falar. Definir meta concreta, avaliar onde é que eu estou e ser muito disciplinado em como é que eu posso atingir isto nesta data. Definir um plano, seguir o plano, ir corrigindo o plano, tal e qual se faz numa empresa. Essas metas, como falámos, não devem ser apenas um objetivo único, ou um objetivo tido como principal, mas dentro de uma visão de produtividade de longo prazo, tem que ter produtividade dentro dos 4 pilares de estabilidade, digamos assim: finanças, relacionamentos, a minha carreira e eu. Senão eu ganho muito dinheiro, sou muito realizado e depois a minha saúde foi esmerilhada no meu trabalho. É isso. Esta é a primeira parte da nossa palestra. Obviamente é genérica, mas não tem volta a dar. Quem quiser ser produtivo fora de série significa ter sucesso pessoal, que é diferente para todos nós, fora do comum. Para eu ter sucesso fora do comum, tem que ser primeiro o que é que eu identifico como sucesso. Que para além destes 4 pilares que eu falei, há de haver algo. Então, por exemplo, no meu caso pessoal, eu tenho um objetivo financeiro, tenho eu.sa, tem a minha carreira, tem os meus relacionamentos. Mas há algo mais que está ligado, por exemplo, à minha escola e a capacidade que eu quero de interferir na vida das pessoas, de, de ser uma externalidade positiva na vida das pessoas. Ou seja, a vida já tem muitos obstáculos e dentro da nossa escola elas têm um boost, quer de energia, de vida e de foco na sua vida. Então vamos refletindo, dando ferramentas para que a coisa aconteça. E essa é a minha meta que está em cima da mesa. Obviamente eu tenho que cuidar das outras 4, finanças, carreira, cuidar de mim, dormir, etc. E cuidar dos meus relacionamentos, mas a minha mesa é essa. Aquilo que me dá mais tesão na vida é influenciar a vida das pessoas. É eu dar uma aula e ver, por exemplo, quando um aluno sai da aula muito mais saudável do que quando entrou. É às vezes um aluno que vem falar e nós, através das aulas, conseguimos que ele faça uma mudança, por exemplo, de comportamento, numa gestão de conflitos e a pessoa sente-se empoderada, emancipada. Eu tenho o meu payback. É isso que me realiza. Que depois pode-se traduzir em finanças ou não. Nós não fazemos por isso. Mas é assim que funciona. Normalmente aquilo que está em cima da mesa
tem que ser feito de forma gratuita. E depois o pagamento vem por acréscimo, mas eu faria já de forma gratuita. Por exemplo, tivemos uma prática avançada com a professora Nina na semana passada e ela disse-me: Edu, eu quero ir à sua escola dar esta prática aos seus alunos. Ela veio, alguns de vós tiveram. Foi absolutamente mágico. Quase sem teoria, foi na prática, na veia. Eu cheguei no final e paguei-lhe. E ela, não, mas não é para pagar. Não, não, faço questão de pagar. Porque você teria feito isso de forma gratuita. Você fez com todo o coração. Então, aí é que tem que ser pago. Esse é o parâmetro. Nós só devíamos ser pagos por algo que fizéssemos de forma gratuita. Por exemplo, amanhã vou dar um curso no MBA da Coimbra Business School, um MBA de neoliderança e disrupção organizacional. Será que eu daria esse curso de forma gratuita, ensinando as pessoas a relacionarem-se, a gerir conflitos? Óbvio que daria. Tantas vezes damos aqui entre nós e fazemos. Aí eles vão pagar. Oh, tá bom. É mais um acréscimo. Mas daria de forma gratuita sempre. Então, esse é o parâmetro. Vamos lá. Primeiro passo. Até este ponto. Dúvidas até este ponto. Nós temos que desenvolver, isto é bastante importante, numa era onde a informação é em excesso, todas as pessoas são meio que sabichões. Toda a gente sabe qualquer coisa, já viu nas redes sociais e este estudo e aquele e aquele outro. Nós temos que desenvolver a capacidade de saber pela experiência, ter o know-how da coisa e não apenas saber a teoria. Mais focados em aplicar o conhecimento do que propriamente saber intelectualmente como é que a coisa funciona. Todos definiram metas, data e têm meta para amanhã. Ou seja, têm pelo menos uma próxima ação para amanhã em direção à meta que definiram. Quando as pessoas são muito focadas em ir de férias, é porque elas não têm esta meta. Porque se nós temos esta meta e é muito aliciante, eu não quero perder tempo, eu quero ser produtivo. Eu vou aproveitar os feriados para trabalhar na minha meta. Vou aproveitar o tempo livre para me desenvolver naquilo. Faz sentido para vocês? Faz. Então, sempre que virem alguém celebrar a sexta-feira, saibam que há uma certa infelicidade no processo. Normalmente nós, Telmo, eu, a Leila, nós esquecemos que é feriado. De repente, é feriado, avisa lá no grupo de alunos que as aulas continuam normalmente. Que para nós não existe feriados isso. Nós só fechamos no Natal porque eventualmente estamos todos com as famílias. Nós não estamos aqui a trabalhar pelos dias de semana. Temos aulas ao domingo, tem aulas. Então é por prazer mesmo. Então não há feriado. O fim de semana foi uma decorrência, talvez do tempo da escravatura até. Então agora tem 2 dias que pode descansar. Dúvidas até este ponto? A informação não é nova, mas o tema é este e é incontornável. Quem quiser ser produtivo de fora de série, este é o caminho, não tem outro. Este é o primeiro passo. Segundo passo tem a ver com quando eu estou doente, não sei se já repararam, quando nós estamos doentes, eu pessoalmente, quando estou cansado, eu começo a esbarrar nas coisas, fico trapalhão, fico mesmo trapalhão. Bato com o pé naquilo, embarro, vou contra a mesa, deixo cair. Quando o corpo começa a ficar cansado, eu começo a perder o awareness, a elegância e começo a ficar trôpego e trapalhão e, enfim. Algum problema com o Edu? Não, porque ele está cansado, ou seja, ele está com muito pouca energia, o corpo está a segmentar a energia que já é pouca para as áreas que são indispensáveis. Então, a outra parte, para além daquela que nós falamos, é nós sabermos otimizar-nos para que a pessoa que vai produzir seja uma pessoa com muito mais energia, foco e com mais perspicácia. Se nós observarmos que uma pessoa estressada
ela perde a criatividade. Uma pessoa que se movimenta com base no medo e que é algo muito instintivo, ela perde os insights, ela perde capacidade de presença e enviesa os inputs da vida, enviesa-os todos. Com medo, ativa esses inputs. Vamos traduzir isto por uma linguagem, usei aqui uns termos em inglês. Por exemplo, estou numa situação qualquer no meu trabalho que eu gosto muito, mas tenho medo. O facto de ter medo, alguém disse alguma coisa, eu vou interpretar aquela mensagem com base no meu medo e vou inflacionar aquilo. Então a forma de eu me tornar muito mais produtivo é eu aprender a tornar mais forte em todas as áreas, fisicamente e principalmente em termos mentais e emocionais. Não tem outro jeito. Nós temos que deixar de respirar como a pessoa comum e passar a respirar como, por exemplo, um yogin. Nós temos que deixar de pensar como a pessoa comum, cujo pensamento não tem o mínima disciplina, completamente indisciplinado, e treinarmos para ter uma mente focada como um raio laser. Aí eu torno muito mais produtivo. Quando nós não cuidamos, esta área está muito ligada ao eu, SA. Quando nós não cuidamos, a nossa espécie é uma espécie muito nova. Este tipo de técnica que vai aperfeiçoar o engenho é extraordinário porque nós damos um passo seguinte naquilo que falta ainda à nossa espécie. E o que falta é muito claro: as pessoas são dispersas, têm muita dificuldade em gerir emoções, uma incapacidade tremenda para gerir conflitos, e as pessoas vivem emburrando umas com as outras a tentar que o mundo lhes dê aquilo que elas querem. Não vai acontecer. O mundo só nos vai dar aquilo que nós forçarmos por ter. Nós pagarmos com o nosso esforço, ímpeto e repetição. E para eu conseguir fazer isso, é importante que eu me fortalecer, tornar-me mais forte. Senão só para um vento e pronto, eu desmoronei-me e aí perco a minha capacidade de produtividade. Como é que eu me fortaleço? Já falámos nisto noutras masterclasses também, eu vou repetir aqui. Se eu, por exemplo, tenho uma experiência de vida que tem alguns embates emocionais, alguns problemas no trabalho, fui acumulando essas questões emocionais comigo. Tenho lá um conflito no trabalho, estou sempre à defesa com aquela pessoa, e todos os dias eu vou acumulando essas experiências. É como se eu tivesse um saco onde eu vou guardando essas experiências, só que as experiências densas pesam muito mais do que as experiências leves. E as pessoas vão ficando amarguradas, azedas, ao ponto de muitas vezes chegarem a um nível que tornam-se tóxicas e já começam a transbordar para fora aquelas emoções que elas não conseguem gerir. Como é que se faz isso? Eu estou a falar de emoções, mas podia falar de pensamentos. Podemos falar inclusive é de corpo físico. Eu posso alimentar-me com junk food todos os dias. Eu fico pesado com aquela comida pesada. Aí eu vou acumulando um corpo que é constituído por aqueles alimentos pesados, o corpo vai ficar pesado. Vou ganhar peso, vou ficar menos flexível, com muitas gorduras, muitas. É fruto daquele tipo de alimento. Se eu não aprender a mudar esse alimento e a conseguir limpar, ou seja, esvaziar o saco de pensamentos, de emoções, principalmente, mas também da parte corporal, se eu não conseguir parar de alimentar esse processo, eu vou virar refém das experiências negativas. Como dizia hoje, foi nas redes sociais, o professor Jóris Marengo, um dos pessoas mais antigas do nosso método, que ele dizia: muitas vezes temos uma experiência negativa e nós absorvemos aquela informação como se fosse uma do nosso próprio caráter. E não, foi só uma experiência negativa, não nos define a nós. Foi uma experiência, foi uma emoção que ocorreu, mas que ocorreu ali, contextualizada naquele ponto. Como é que eu me torno mais forte? O processo, sendo direto e adequado a esta masterclass, eu vou classificar aqui um arquétipo. O arquétipo, hoje em dia, esta metodologia, há uma metodologia chamada yoga,
na nossa visão, ela está extinta, já não existe mais. Tá? Existe muito na sociedade, mas não existe mais aquilo que era lá nas Upanishads, lá na antiguidade, que era, ou pelo menos até à década de 60 ainda era, que era uma filosofia que visava resolver a equação cósmica da vida. E não uma modalidade de ginásio para stress e para as dores nas costas e, enfim, para relaxar. Então, essa metodologia está extinta. Mas vou definir aqui o parâmetro de um yogin, que é alguém que, não deste yoga que existe agora, mas do yoga que nós visualizamos, aqueles praticantes mais a sério. Talvez tenhamos uma imagem lá mais do passado. Para eu me tornar mais forte, eu tenho que alimentar o meu corpo todo com alto nível de qualidade. Então a alimentação tem que ser mais regrada. Não tem que ser santa, no sentido, não como chocolates. Não, tem que ser disciplinada e regrada no sentido de tem que ter uma quantidade correta, principalmente, uma qualidade boa e pode ter fugas à disciplina. Mas eu tenho que estar dentro da minha gestão. Não pode estar descontrolada. Quando eu me descontrolo na alimentação, regra geral, nós vamos comer junk food ou coisas mais densas. É a mesma coisa com as emoções. Eu tenho que cuidar que aquilo com que eu alimento o meu emocional seja de altíssima qualidade, seja orgânico, biológico. A comida emocional biológica. Ou seja, que o alimento que eu vou sentir no dia a dia seja de altíssimo nível. E tu dizes, Eduardo, mas como é que é possível se eu tenho este colega de trabalho que ele sinto ódio quase por ele. Então o problema foi criado numa perspectiva determinada. Para eu conseguir resolver o problema, eu tenho que mudar de perspectiva. E tenho que mudar de perspectiva para conseguir mudar a emoção e dizer, ok, foi uma coisa grave, realmente justificam-se estas emoções de indignação, de intolerância, mas eu vou observar isto como uma, por exemplo, uma oportunidade para me tornar mais forte e uma oportunidade para desenvolver gratidão por tudo, mesmo por aqueles que me tentam às vezes destruir ou o que é que seja. E eu pego nisso, mudo a perspectiva e engrandeço-me no processo. Nós engrandecemos-nos quando fazemos este tipo de ações. É muito incomum alguém fazer isto que eu acabei de dizer. As emoções, há um tipo de emoções comuns no ser humano que tem a ver com alegria, tristeza, surpresa, desprezo, asco, enfim, tem uma série de emoções, ódio, ciúme, inveja, alegria, que são as emoções mais comuns. Mas há um outro tipo de emoções que são extremamente raras. E essas emoções, de um ponto de vista de produtividade, são essas que nós devemos aprender a desenvolver, que tem a ver com gratidão, tem a ver com compaixão, e não é compaixão pelos filhos queridos, não, é compaixão mesmo pelo mendigo que cheira mal e pela pessoa que é agressiva. É desenvolver um tipo de emoção que é menos dependente do que a pessoa faz, é mais de mim para o mundo, não importa o que o mundo me faz. Isso é emancipação emocional. E quando eu entro nessa vibração emocional, o alimento que eu estou a consumir é um alimento de altíssimo nível, de altíssima, uma alimentação emocional de altíssimo nível, que vou atrair pessoas desse mesmo espectro. E mentalmente também. Se eu reclamo de tudo, é muito difícil, eu tenho que desenvolver uma mente que seja focada em atingir as coisas. Eu só vejo oportunidades. Aí bateram-me no carro. Pronto, vamos lá, vamos arranjar aqui um problema qualquer. Eu vou dar um exemplo. No outro dia assaltaram a nossa escola. E vocês diriam, uau, que coisa grave. Não, não, foi ótimo. Primeiro, enfim, eu não vou contar aqui a história porque a história é longa, mas o rapaz era um rapaz com uma índole muito boa. Ele caiu na droga, era carpinteiro, lá conseguiu abrir a porta, alimentou-se da sopa da Leiloca, que tinha ficado no frigorífico, ainda me disse, great soup, man. Ficou para a posteridade essa frase dele. É da Irlanda, o Dani, tinha uma perna com ferida, estava a metadona, enfim. Perguntou-me se tinha reciclagem, tinha uma água das pedras que o Telmo tinha trazido e ele queria pôr, tive a beber, não é? E queria pôr na reciclagem. Ou seja, é um menino, é um menino. Estava na altura errada, na hora errada, errado. Ainda lhe demos um cobertor, demos mais alguma comida e pronto, ele teve mesmo que sair da escola, que íamos ter curso às 9 da manhã de gestão de conflitos. Era um curso de 8 horas de gestão de conflitos, foi engraçado.
E fomos, demos um passeio bem, ele ficou muito querido, muito impressionado, porque ele estava à espera que nós reagíssemos de uma forma muito agressiva, porque era uma invasão de propriedade. E no fundo foi ótimo. Porquê? Porque o nível de segurança que nós tínhamos na escola não era suficiente. Ele alertou-nos que era preciso mais segurança na escola. Então foi muito bom. Porque imagina, ele podia ser uma pessoa agressiva, podia ter má índole, podia trazer uma pistola, podia ter uma arma de fogo, uma arma branca. Não, era um miúdo, era uma índole, enfim. Uma pessoa muito querida que estava na hora errada, na altura errada e meteu-se, enfim, por um caminho errado. Não sei como é que. Até me custou pô-lo fora da escola, mas teve que ser. Mas pronto. Mas é um problema que é nosso. Então, às vezes, dependendo da perspectiva, as coisas mudam. E vocês teriam capacidade para reagir a um assaltante de uma forma mais serena? Ou reagiríamos com uma faca na mão para matar a pessoa? O mérito não é meu, tá? O mérito é o professor De Rose que todas as semanas batem lives e nós vamos refletindo. Aproveito, vou ensinando aos alunos, aí meia volta absorvo um bocadinho, aí meia volta absorvo um pouquinho. E fazemos essas coisas incríveis, que é ver alguém que invadiu e está na nossa sala e nós olhamos para o ser humano e dizemos, vamos lá, interagir com esta pessoa. E foi uma interação muito bonita, muito limpa, sem neuroses. Voltando, como é que eu faço esse alimento? Eu preciso de ter um arquétipo. Vamos colocar aqui um arquétipo de um yogin. O mais importante, treinar a minha respiração como os yogins fazem. Se eu quero desenvolver esse nível de gratidão, de compaixão, realmente sentir-me altamente fortalecido, que nada me tornar mais inabalável do ponto de vista emocional, eu não consigo fazer isso com uma respiração assimétrica, curta. Tinha, não dá, não vai dar. A ciência hoje em dia já nos mostra que emoções de alto calibre são ligadas à presença de oxigênio. Eu preciso ter muito oxigênio. Então eu tenho que respirar profundo, como um yogin. Eu tenho que aprender a focar a mente como um yogin também, para poder identificar quando houver alguma erva daninha do meu psiquismo, por exemplo, alguma inveja ou algum ciúme que vem por ali, eu conseguir, opa, já identifiquei, para aí, não é isto que eu quero para mim, eu quero é isto. Eu preciso de desenvolver essa capacidade. Falhando, vamos falhando no caminho, mas ter esse padrão, esse arquétipo. Eu não vou estar a demonstrar, noutras aulas fiz, demonstrámos um pequeno respiratório, para vocês terem ideia como é que é. Eu não queria fazê-lo, mas queria convidar-vos, sem qualquer compromisso. Nós vamos dar 10 dias para vocês treinarem o que é respirar como um yogin. E na aula o professor vai-vos dizer, esta é a respiração que o Edu falou lá na Masterclass. O que é ter a mente ou as emoções como um yogin? Vamos pegar nas emoções e vamos desligar o sistema emocional. Pronto. Flat. Não há emoções, nem de alegria nem de tristeza. Simplesmente não há. E fazer o mesmo aos pensamentos. Eu vou deixar lá no grupo um voucherzinho. Quem quiser depois faz. São 10 dias seguidos a partir da manhã. Vocês marcam as aulas e fazem. Os instrutores vão-vos dizer esta é a respiração que o Edu falava para vocês reproduzirem o máximo possível durante o vosso dia. Para vos dar essa capacidade extra. Terceiro, dúvidas até este ponto. São 3 pilares fundamentais. Primeiro, a questão da definição de metas datadas com uma lucidez muito pragmática, em termos da minha aplicação dos meus esforços. Outra é o melhorar a minha força interior. E a terceira, eu preciso de desenvolver a capacidade de mentalizar, de gerar uma atitude de mentalização que vai despertar na minha mente todas as potencialidades necessárias para que eu atinja aquilo que seja preciso. Como é que eu faço? Como é que se faz mentalização para atingir essa meta que eu defini antes? Hoje em dia ouve-se muito falar, inclusive já há estudos científicos sobre isso, sobre afirmações de poder. Já ouviram falar em afirmações de poder? Funcionam, mas vou-vos contar a história toda. Para que a mentalização seja de facto muito poderosa, ela precisa estar associada em vários aspectos, sendo que o principal é a geração de imagens.
Se eu escrever numa folha, eu quero atingir 8K mensais em 31 de dezembro, é resquícios muitíssimo menos eficaz do que se eu visualizar imagens, eu a ter esse dinheiro na conta a 31 de dezembro. E para tornar a mentalização mais forte, vamos lá, mentalização. Todos têm um objetivo. A mentalização é composta por, primeiro, imagens geradas mentalmente, e essas imagens, elas podem ser fracas, médias ou fortes. Ou seja, a geração da imagem pode ter um impacto forte, pode ter um impacto médio, ou pode ser umas imagenzinhas residuais. Feche lá os seus olhos. Visualize a sua meta de uma forma fraca. Umas imagenzinhas e tal, assim, mais ou menos. Assim, uma coisinha sem com pouca autoestima. Agora coloque isso, multiplique por 100, com muito mais autoestima. Uma geração de imagens categórica daquilo que pretende. E agora multiplique por 1000 e coloque imagens absurdamente categóricas, exagere nas imagens, exagere no arquétipo mental. Veja isso como se estivesse agora a ocorrer. Gera essa capacidade mental. Uma grande quantidade de imagens de cor, como se estivesse a viver neste momento, em primeira mão, dentro do seu corpo, a viver esse facto que já é passado, já aconteceu. No segundo atrás, no segundo atrás. E agora coloca as palavras. Eu quero isto. Eu quero estar cada vez mais próximo disto. Aí eu tenho a mentalização completa. Uma experiência 3D que pode incluir cheiro, sabor, tato, principalmente imagens. As imagens são muito importantes. E verbo. E quando o verbo se manifesta, as imagens reagem ao verbo, tornando-se ainda mais fortes. Uma mentalização cujas imagens são fortes, são ricas, são poderosas, são cósmicas, se quiserem. Então, se vou-me imaginar, por exemplo, eu com muita saúde, eu vou imaginar-me assim, com muita saúde, muita energia. Isso é fraco. Como é que seria forte mesmo? É como se fosse um turbilhão de luz, como se eu fosse um sol irradiar luz, energia e saúde. Um exagero mental, é necessário esse exagero. Um grande exagero, ou seja, eu tenho que mentalizar muito para que uma coisa física aconteça. É como encher um balão. Uma grande quantidade de ar para que uma pequena coisa se movimente. Então a mentalização funciona, tem que experimentar, mas ela precisa de mais quantidade para um pequeno resultado físico. Então eu tenho que mentalizar bastante para um resultado, mas é infalível, resulta sempre. O que é que normalmente corre mal nas mentalizações? Ou a pessoa faz mal a mentalização, ou ela faz de manhã a mentalização e depois mentaliza pela negativa ao longo do dia. Por exemplo, ela mentaliza de manhã, eu quero ter este dinheiro no final do mês, ou quero atingir esta meta pessoal na corrida. E depois durante o dia pensa, não sei se sou capaz. Nunca tive muito jeito para isto. Ou seja, eu próprio, na minha linguagem interna, eu me boicoto, an- anulando a mentalização que fiz de manhã. E por isso é que é muito mais eficaz quando eu treino respiratórios, quando eu treino reprogramação emocional, quando eu treino mindfulness e meditação, junto com mentalização. Aí eu potencio tudo aquilo que eu fizer para isso. Eu vou lembrar que o próprio professor de Rose, nós chamamos-lhe de mestre por todo o mérito. E ele continua às noites a colocar uma faixa chamada reprogramação emocional, que ele próprio gravou e ele próprio ouve todas as noites, para continuar a reeducar a parte emocional, para que o emocional esteja sempre bem treinado. Ele, que já dedicou a vida toda, que já tem o patamar de mestre, enfim, atingiu o que tinha que ter atingido, ele continua a treinar as emoções. Nós devíamos fazê-lo muito mais. Então, estes 10 dias que nós vamos proporcionar é para este segundo patamar e terceiro patamar desta produtividade,
que é muito necessária. Pronto. Produtividade fora de série é não perder tempo com novelas, nem viagens, nem cri-cri-cris. É eu saber aquilo que eu quero, esquematizar de forma muito pragmática, com datas, não é algum dia, não, é na data tal. Ter um verdadeiro pragmático assessment onde é que eu estou neste momento e entrar no modo de criatividade de como é que eu posso fazer com que isto aconteça. Qual é o plano para que isto aconteça? Pegar nesse plano, colocá-lo a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, mas tem que vir para trás, colocá-lo hoje. Ok, o plano é este. O que é que eu vou fazer hoje para atingir o plano? Se não tiver metas diárias, não funciona. Eu vou viver a protelar o plano. Tem que ter meta diária. Tem que ter meta. Meta. E dentro desse compromisso, se for algo que esteja bem claro para mim que é aquilo que eu quero, eu tenho que arranjar forma dentro do meu dia de fazer com que aquilo aconteça. A alguns de vós vai acontecer o seguinte: ok, que já aconteceu comigo. Eu vou definir a minha meta, sei exatamente aquilo que eu quero, como vou atingir, vou fazer assim, assim, assim. Mas depois, quando vou aplicar, qual é o grande obstáculo? Eu tenho um comportamento que é automático e que eu estou habituado, e esse comportamento ele vai ter que ser alterado. Então, nessa aplicação de como é que eu faço com que esta meta ocorra, eu vou inevitavelmente chegar a um ponto onde não tenho tempo. Eu preciso liberar tempo para que esta meta aconteça. Onde é que eu vou liberar tempo? Vou tirar das redes sociais, vou tirar de coisas que não me agregam valor e vou deixar, ok, aquilo que me dá dinheiro, eventualmente, e aquilo que me traz valor. A gestão do tempo tem só um detalhe. Em 1 segundo, eu vou-lhe dar o grande segredo da gestão do tempo. Preparados? 3, 2, 1. Prioridade. Prioridade. Deixe de viver no automatismo, defina prioridade. Prioridade. Mais um pouquinho. Prioridade em todos os momentos da vida. Do meu dia a dia, não é da vida, do meu dia a dia. Acordou de manhã, qual é a prioridade agora? Definir prioridade nas minhas rotinas. As 24 horas são iguais para todos. O Elon Musk leva foguetões ao espaço. Nós temos tempo para os nossos sonhos. O que é que acontece muitas vezes? Por inércia, por influência dos grupos onde estamos inseridos, nós entramos em projetos que nos retiram tempo com coisas que não são uma prioridade para nós. Esses grupos, nós temos um nome chamado egrégora. Egrégoras são como instituições, é como se fosse uma empresa, que é constituída por várias pessoas. A definição de egrégora formal é a energia física, emocional e mental de 2 ou mais pessoas quando se unem para uma mesma finalidade. Então, por exemplo, sempre que eu me reúno com a Yasmin, nós falamos de naturopatia. A próxima vez que nós estivermos juntos, o que é que a egrégora vai fazer? Vai nos fazer falar sobre naturopatia. Que a egrégora condiciona as pessoas a agirem de determinada forma. Pensem, por exemplo, uma pessoa muito boa índole, incrível, uma pessoa muito educada, de boa índole, mas vai ao futebol. Quando vai ao futebol, provavelmente podemos ver essa pessoa dar uns impropérios para o árbitro, enfim, algumas coisas. Porque o futebol, a egrégora do futebol, é uma egrégora que é mal educada, não é muito ética, os jogadores fazem-se à falta, os adeptos agridem-se regularmente. Em outros desportos não existe essa agressão. Na ginástica ninguém se agride. Normalmente. No basquete não há assim muitas agressões, como há no futebol. Também há, mas muito menos. Os adeptos do hóquei em patins não se agridem tanto como os do futebol. Os da ginástica, então, zero. Os do vôlei, não sei se há hooligans no vôlei. Nunca vi, nunca conheci. Mas certamente é menos do que no futebol. E algumas egrégoras até são muito positivas. Quando eu entro numa egrégora, eu tenho que estar atento, porque senão vai-me condicionar a retirar prioridades da minha vida.
Tenho agora uns colegas, vamos todos os dias fazer isto. Eu gosto deles, vou com eles. Mas é uma prioridade para ti? Não, para mim não é prioridade. Mas eu gostava de estar com eles. Certo. Há outra oportunidade de estar com eles sem ser a correr e que seja mais eficaz? Ou não? Não. Então pronto. Então para ti a prioridade de estar com eles vai para estar com eles, não para fazer aquela atividade. Mas tem que ser uma escolha consciente. Grande parte dos time killers tem a ver com a gestão das egrégoras. A gestão dos grupos que nós entramos e nos consomem tempo em coisas que não são prioridade para nós. Claro, depois tem as dispersões das redes sociais, aquilo que vocês já sabem, que necessita um pouco de disciplina. É isso. Não é nada novo, mas foi a resposta aos pedidos de como ser produtivo, como ter uma produtividade fora de série. Então, produtividade, dentro de uma perspectiva de sabedoria, vai representar desenvolver-me em algo que eu sinta que vou ter sucesso, que eu quero ter sucesso naquilo. E de uma forma que as pessoas comuns não chegam. Eu tenho que ter uma estratégia diferenciada. 3 pilares: as metas estarem muito bem mastigadas, o meu plano estar muito bem mastigado. Segundo, eu tenho que me fortalecer. E terceiro, eu tenho que aprender a mentalizar, a gerar uma atitude mental para desbravar obstáculos e principalmente gerar oportunidades. Eu gostava de vos dar um exemplo para terminar. Não sei se sabem o que é enxertia. Quem sabe o que é enxertia? Então eu vou explicar o que é enxertia. Nem todos sabem. Claro que alguns sabem. A minha avó produzia castanhas. Agora eu e a Sheila produzimos castanhas. Quando eu planto um castanheiro, eu jamais vou deixar o castanheiro crescer e depois colher as castanhas para vos dar a comer. Quando eu trago castanhas em dezembro, os alunos adoram as castanhas. Eduardo, as suas castanhas são ótimas. Eu sempre trago castanhas para os alunos, regra geral. Quando o ano é mau, então eu não trago porque não vale a pena. Porque as minhas castanhas são muito boas. Mas as minhas castanhas não são as castanhas do castanheiro que eu planto. Eu explico. Enxertia funciona assim. Eu planto um castanheiro e normalmente a qualidade de castanha que ele vai dar é uma qualidade fraca. O que nós fazemos é, vamos pegar num pequeno galho de um outro castanheiro que tem uma altíssima qualidade, corto o galho, chego àquele castanheiro, faço uma enxertia, onde eu coloco, há várias formas de enxertia, vou colocar aqui mais simples, coloco assim uma cunha, depois colo outro galho e meto fita, cola à volta, onde não entra água, ou seja, está assim, eu faço um corte para ficar assim na diagonal, depois meto o outro, colo, e passado um ano tiro a fita e aquilo colou, quando a enxertia deu certo. E daquele enxertia para a frente, a qualidade da castanha vai ser a qualidade daquele castanheiro que eu cortei aquele pequeno pedaço. Isso funciona com todas as árvores, com todos os vegetais e também funciona com os humanos. O que nós não podemos fazer com os humanos é, por exemplo, olha, eu vou pegar agora ali no coração do Telmo e vou colocar na Joana. Telminho, tira aí o teu coração, faz favor. Não dá. Nós não somos assim. Nós podemos fazer isso a nível emocional, através da ativação de avatares. Através da nossa ativação emocional, sabem aquela criança que se identifica muito com o ídolo lá na escola e de repente começa a vestir como o ídolo, começa a comportar-se como o ídolo? É assim que tem que ser. Nós temos que desenvolver a nossa enxertia, que faz parte daquela parte que eu vos disse, que é tornar-nos mais fortes. Porque senão, sozinhos, nós somos muito fracos. Então, se eu me identificar, por exemplo, com um grupo, não é com uma pessoa só, é com um grupo. Eu identifico muito com o arquétipo lá da escola, por exemplo, da nossa escola. Não sou só eu. Tem o professor de Rose, tem a professora Leila, tem todos os professores. É um grupo grande. E gera um arquétipo, gera uma força ainda maior porque é um grupo, não é só uma pessoa. Não tem que ser a escola, pode ser qualquer coisa, pode ser a dança. Mas é importante gerar um arquétipo para me fortalecer, para emocionalmente eu me identificar com as características que eu quero, de fortaleza, de forma de estar, deixar de viver o meu dia a dia como todos os dias, aquele ramo-ramo, e eu realmente entrar num processo de transformação que é, eu quero isto, isto e isto.
Qual é o segredo para a mudança? Mudar é difícil. Estamos a terminar a hora. Eu vou dar aqui uma pincelada, mas muito, muito eficaz. O segredo para a mudança é este. Muitas, muitas, muitas pequenas mudanças. Então, por exemplo, imagina que eu quero ter mais clientes de naturopatia no meu gabinete. Certo? Vou fazer muitas pequenas mudanças na minha rotina. Não tem que ser grandes mudanças, porque eu já tenho uma rotina feita, mas muitas pequenas mudanças. Ok, vou pôr um postinho ali, vou fazer isto, mas uma lista grande. Quando eu coloco um plano que é muito grande, ainda que seja muito pequeno em termos de esforço, como é muita coisa, é como se eu me obrigasse a mudar o meu próprio paradigma, o meu próprio molde mental, como são muitos ativadores ao mesmo tempo. Imagina, durante um dia vou ter que fazer umas 5 ou 6 ou 10 coisas do meu novo paradigma, da minha nova mudança. Ainda que sejam pequenas, aquilo obriga-me a reafirmar a intenção que eu quero atingir um novo, ser mais produtivo no novo objetivo. O segredo não é dar um passo gigante de uma mudança grande. Não, é pequenas mudanças, muitas pequenas mudanças. Se for preciso, troca de shampoo, troca de pente, troca de não sei o quê, troca de roupa, veste outra marca, coisas que são quase bobas. Uma pessoa diria, isso não tem nada a ver. Parece que não, mas tem porque são muitas coisas, todas elas ligadas a um mindset de mudança. Então, todas elas são um reafirmar que eu quero mesmo mudar e que eu estou a mudar. E eu estou a sentir que eu mudei. Olha, este pente já é diferente, a roupa já é diferente. Nós funcionamos assim. O truque para mudar é colocar muitas pequenas mudanças, mesmo que sejam ridículas para uma pessoa não treinada, uma pessoa leiga. Agora mudar o shampoo tem impacto. Tem sim. Claro que só o shampoo não vai me fazer nada, obviamente. Mas o facto de eu colocar muitas pequenas mudanças, ainda que algumas sejam aparentemente não relacionadas, gera-me um ímpeto, ok, eu vou mudar isto agora, vou mudar tudo. Vou fazer uma lista de coisas que eu vou mudar e vou pôr tudo em ação. Coisas pequenas. Isso gera um efeito de mudança. Experimentem e deem-me o feedback. Pronto. Vou deixar um voucher, quem quiser participar nestes 10 dias, sem compromisso, é para vocês mesmos, está bem? E na nossa escola eu só quero quem quiser muito estar connosco. Se tiver na dúvida, eu prefiro que nem venha. Nós vivemos da cultura emocional. Eu tenho alunos há 20 anos que são família, alguns estão aqui, que são pessoas que eu já estamos juntos, já não sabemos viver uns sem os outros. Se a pessoa não vem, já sentimos falta. Então é um processo. Quem quiser, coloque lá no grupo e vamos lançar já o mote para a próxima Masterclass. Se alguém tiver algum tema, senão eu vou lançar os novos e deixo lá também no grupo. Pronto, vou parar a gravação. Beijinhos quem estiver lá em casa. Vemos proximamente nos 10 dias que nós vamos proporcionar para se tornar mais forte. Isso tem que ser perceptível, tem que se sentir mais forte mesmo. Então, até breve.